Hoje nós falaremos sobre ansiedade. Naturalmente, eu preciso começar falando, eu não sou médica, certo? Então eu só vou falar sobre a ansiedade, sobre o aspecto do desenvolvimento pessoal, né? O que que isso traz para nós e como ajudar, né, a diminuir essa ansiedade para podermos realmente sermos pessoas melhores e cada dia que passa, ok? É sobre essa ótica que nós vamos falar sobre ansiedade. E o que que é a ansiedade? Nada mais é do que uma resposta instintiva, normal que nós, seres humanos, temos frente à tensão, frente ao estresse, né? Do nosso dia a dia, né? O que nós enfrentamos do dia a dia, né? É aquela sensação de hipervigilância, sabe aquela preocupação constante? Ou como é chamado, né, nos tempos modernos, como aquela síndrome do pensamento acelerado. Você já ouviu falar síndrome do pensamento acelerado? Pois é. Então, é isso que é a ansiedade ou a síndrome do pensamento acelerado. Ela provoca reações no nosso corpo, né? Sudorese, taquicardia, enfim, várias situações, principalmente quando tem num grau mais elevado, né? Existem alguns graus, né? Leve, né? Moderado e um pouco mais elevado. E quando está num grau extremo, né? Nós precisamos tomar remédios para controlar. Nos casos de fobias, transtornos e pânicos, né? Estresse pós-traumáticos, enfim. Aí, realmente, nós aconselhamos, obviamente, a procurar um especialista. Naturalmente, há estatísticas, inclusive, que dizem que a ansiedade, essa síndrome, né, do pensamento acelerado, acomete cerca de 70% da população. Por isso que eu estou trazendo aqui, porque é uma abrangência grande dentro do nosso país, certo? E dos mais variados graus, ok? Então, agora nós vamos falar, eu vou adentrar sobre a ótica do desenvolvimento pessoal. Uma das coisas que eu preciso falar sobre a ansiedade ou sobre o transtorno ou sobre a síndrome, né, do pensamento acelerado é que normalmente nós associamos a algo negativo, a algo como medo, como correspondência de expectativas, então nós ficamos apreensivos, situações novas que nós definitivamente não sabemos onde nós estamos pisando, adentrando, então nós ficamos nervosos, ansiosos, e justamente porque compromete a nossa saúde mental diretamente que eu estou trazendo aqui e porque é tão importante nós falarmos sobre ela, ok? Muitas situações nos deixam ansiosos, não é verdade? Principalmente quando nós somos testados fisicamente, psicologicamente e até mentalmente, nós ficamos apreensivos. Mas, você já percebeu isso? Você já parou para pensar? Você já sentiu esse momento de apreensão, de nervosismo? E quando uma habilidade ou uma capacidade nossa é testada, né, em um evento confrontativo, nós ficamos apreensivos e pronto, toma conta da gente, né? A ansiedade toma conta. E o nosso maior erro é justamente tentar controlar, porque definitivamente, eu não sei se você já observou, mas quando você tenta controlar a ansiedade, essa síndrome do pensamento acelerado ou os outros sentimentos, seja lá eles quais foram, ele fica pior. Na verdade, ele se intensifica. Isso faz sentido. Isso funciona também para os sentimentos também, ok? Eu já falei sobre isso, inclusive, mas funciona mais ou menos assim. Quando você fala assim, ó, não pense num elefante vermelho, você pensou no que agora? No elefante vermelho. Por quê? Porque eu dei o comando para você. Pense no elefante vermelho. Apesar de ter colocado a palavra não na frente, o nosso cérebro, ele absorve comandos.
Você percebe? Então, o que que isso significa? O que que você quer dizer, Tati? Quero dizer que quando o sentimento nos acomete, tá? O sentimento de ansiedade, o sentimento daquele pensamento onde você fala assim, nossa, eu preciso parar de pensar. Já sentiu isso? Amor também, não vou falar só de sentimento ruim, tá? Quando você fala assim, nossa, eu sinto tanto amor, eu sinto tanto carinho que eu não consigo, não cabe dentro do meu peito, sabe? Quando esses sentimentos nos acometem, tomam conta da gente, a gente quer tirar esse sentimento da gente, você se foca cada vez mais no sentimento, você fala assim, nossa, eu tô apreensiva. Ah, eu tô apreensiva porque eu faço. Você se foca naquele sentimento. E, definitivamente, você tira o foco das outras coisas. Então, o sentimento ele vai se intensificar. Percebe? Então, não tem como você resolver qualquer tipo de sentimento focando no sentimento. Aliás, para você, justamente essa é uma técnica muito comum e eficaz, que inclusive eu já vi falando para crianças, para utilizarem em crianças, só que obviamente nós devemos, né, utilizar para nós. Como assim? Quando uma criança está fazendo birra, por exemplo, o que que você faz? O que que os especialistas recomendam fazer? Distrair, mudar o foco. Você percebe? A criança está batendo o pé, se jogando no chão, chorando. Você muda o foco. Você traz para uma coisa que ela gosta, vamos fazer outra coisa e aquilo. Você já percebeu que a criança simplesmente ela para de chorar, ela esquece aquilo, porque o motivo daquilo tudo que ela está fazendo birra, ela esquece. Já passou por essa situação? Ou já vivenciou, ou já viu essa situação acontecer? Por quê? Porque quando você muda o foco, você muda a perspectiva daquele sentimento. Percebe? E isso funciona também, claro, com qualquer sentimento, mas com ansiedade, com a síndrome do pensamento acelerado. Se você está pensando demais, você ficar pensando em não pensar, definitivamente não vai te ajudar. Percebe? Então, essa é uma ferramenta. Muda o foco. Muda o foco, que definitivamente vai te ajudar a baixar o nível de ansiedade. É assim que funciona, tanto com a ansiedade como com os demais sentimentos, certo? Agora eu vou ser mais pontual. Acontece que a ansiedade excessiva, e aí que está o problema, ela pode causar prejuízo funcional para nós, ou seja, ela nos paralisa, ela simplesmente nos faz não agir, porque nós temos excesso de preocupação, então você fica naquela frequência, né, de pensamento acelerado e você não age. Normalmente quando você está pensando demais, você não age, percebe? Sabe quando você tem medo de avião e simplesmente não viaja? Você não conhece lugares maravilhosos, você não aprende coisas novas com novos lugares. Por causa do medo, a ansiedade, ela gera esse bloqueio dentro de você. Ou sabe quando a pessoa deixa de se desafiar, deixa de falar em público, deixa de se arriscar a ir para lugares novos, conhecer gente nova, ambientes novos, você percebe? Então, ou mesmo agarrar novas oportunidades para poder mudar, né? Nós falamos de mudanças, isso gera ansiedade, ela está muito atrelado com o novo, com o desconhecido, com o medo, principalmente com o medo. E a pessoa está tão preocupada que ela não age, ela não arrisca, ela simplesmente não faz. Entende? Outro fator muito forte, né, dentro da ansiedade, muitas pessoas relatam que o sono ele não foi reparador. A pessoa acorda e fala assim, nossa, eu estou me sentindo cansada ainda. E por quê? Porque o pensamento ela tá tão ansiosa, o pensamento tá tão acelerado, a preocupação tá tão intensa, que ela não desliga, né? Ela não tem aquele sono definitivamente reparador, né? Aquele sono que realmente nós precisamos ter para restartar o nosso sistema. Você já passou por isso? Você já acordou cansado, né? Então isso é muito típico, né, de pessoas ansiosas, de pessoas extremamente preocupadas, né? Isso já é um nível um pouquinho mais avançado da ansiedade. E é justamente nessa tecla que eu quero bater. A ansiedade, ela é irmã
né, da depressão. Eu não vou entrar no mérito clínico, ok, como eu já falei, eu não sou médica, mas ela tá ali muito relacionada com a depressão. E a cada dia mais pessoas estão sendo diagnosticadas com esses estados emocionais, né, de ansiedade, de depressão, né, com a síndrome de pensamento acelerado, enfim. Mas eu falo aqui de saúde e, como eu falei, tudo isso afeta a nossa saúde mental. E o meu foco é ser melhor, ter mais resultado e ser feliz. E como tudo isso compromete a nossa saúde mental, compromete a nossa felicidade, compromete o nosso bem-estar e compromete os nossos resultados, nosso senso de realização, que é só isso que eu falo. Percebe? É só isso que eu falo. Então, eu não sei se você notou, mas uma das causas raízes dessa ansiedade, agora eu vou te responder como, né, dar uma baixada nesse nível de ansiedade, né? Uma das causas raízes dessa ansiedade, dessa síndrome do pensamento acelerado, da depressão, é quando a pessoa não acredita mais nela. É quando ela não acredita no seu potencial, né? Naquele senso de realização. Ela tem medo de falar em público porque ela acredita que ela não é boa o suficiente, percebe? Ela fica ansiosa antes de uma reunião ou antes do encontro, seja lá qual for, de parceria, no encontro amoroso, não importa, mas estou falando de todos os âmbitos, tá? Tanto dentro do negócio, quanto dentro, né, dos seus relacionamentos, como dentro de casa, não importa qual âmbito você está se relacionando, nesse momento, ok? Você está querendo falar, mas a ansiedade ela acomete, né? Como você está indo para todos os lugares, né? Negócios, tanto na parceria, nos relacionamentos, isso ele atrapalha, né? Todas as áreas, né? Então, o que acontece? Nós simplesmente, qual é a causa raiz? Nós simplesmente não acreditamos em nós. Nós falamos assim, eu não sou habilitada, eu não sou capacitada e eu tenho medo. Então isso é muito comum e é essa a causa raiz. Sabendo disso, isso é muito importante. Esse é o ponto 1 que eu queria falar. Entenda, né, o que causa ansiedade em você. Isso é fundamental para você resolver, certo? Ou pelo menos diminuir, ok? Entenda o que causa ansiedade para você. Então, resumindo, é quando o foco está no outro e não em você, ou não na sua autoestima, ou não na sua autoconfiança, você percebe? Se você definitivamente deseja baixar o grau de ansiedade ou o seu quadro depressivo, aprenda a cuidar de você, aprenda a se amar. Mais do que isso, aprenda a se olhar e isso definitivamente vai ao encontro com o autoconhecimento, percebe? Com o desenvolvimento de habilidades, desenvolvimento de competências. Quanto melhor você acha que você é, quanto mais você se prepara, olha isso, quanto mais conhecimento você tem, quanto mais sabedoria você fala, nossa, eu sei aquilo, eu estudei, eu sou capacitada para. Quanto mais você acredita em você, menor esse nível de ansiedade, você percebe? Porque definitivamente você está entrando num lugar onde você acredita em você. Então você fala assim, nossa, eu vou entrar para falar em público, eu tenho medo de falar em público, mas eu treinei, eu escrevi, eu falei no espelho, você percebe? Você usou algumas ferramentas para você poder treinar. Eu fiz um vídeo antes para ver como eu ia ficar, você percebe? Então, algumas ferramentas, elas nos ajudam, né, a você baixar o nível de ansiedade, percebe? Então, quando você aprende a se cuidar, aprende a se amar, você vai ter orgulho de você, das suas ações, dos seus resultados. E aí, por isso que eu gosto tanto de falar de resultado, de senso de realização. Porque uma vez que você executa, uma vez que você fala, eu já falei bastante nisso, de fazer, né? O quão importante é fazer. Quando nós fazemos, nós simplesmente entendemos que nós somos capazes. E você vai aprimorando aquela ação. Tá tudo bem. Você começa fazendo
né, aquele feito é melhor que perfeito. Você faz, só que daí você vai aprimorando com o tempo, você vai ficando bom naquilo. E o seu senso de realização vai aumentando, o seu bem-estar com você mesmo, percebe? Vai aumentando, porque, claro, você vai se sentindo confiante. A sua autoconfiança aumenta. Obviamente, é uma escala progressiva, né? E claro que a ansiedade, ela vai baixar. Por quê? Porque, obviamente, você acreditando mais em você, você se sentindo bem com você, percebe? Você vai se sentindo melhor e a ansiedade vai baixando. Então você se sente mais preparado. Faz sentido isso que eu estou falando? Quando eu vejo, por exemplo, o Dr. Augusto Cury, eu gosto bastante dele, comentando sobre ansiedade, inclusive ele tem um livro onde ele fala Ansiedade, Mal do Século. Eu li, eu achei muito interessante, recomendo, inclusive. Ele fala diretamente para nós conversarmos com o nosso medo. Aliás, eu vou até ampliar isso. Não é só com o nosso medo que nós temos que conversar. Nós temos que conversar conosco. Eu já falei já algumas vezes isso. Vai, pega em frente o espelho e bate um papo sério com você, honesto. Quem é você? Quais são os seus limites? Quais são as suas capacidades? E você coloca isso no papel e vai traçando metas para melhorar. E você vai aumentando o seu nível de acabativa, certo? Todo mundo tem iniciativa. A maior parte das pessoas, eu começo tudo, um monte de coisa. Mas e aí, você já acabou? Você já acabou? Você já fez? Certo? Cadê o seu senso de realização? E quando eu falo isso, eu não falo isso, lógico, puxando a orelha, né? Obviamente, eu tô puxando a orelha. Só que é pro lado positivo, percebe? É para te fazer andar. Vamos ter acabativa. Por quê? Porque você ficar dando desculpa. Olha só, eu sou uma pessoa assim, assado, e não faço. Aumenta o senso de realização. Percebe? Aumenta o senso de acabativa. Assim você vai se sentir melhor. Você vai trazer bem-estar para a sua rotina. Você vai trazer resultados para você. E você vai acreditar mais em você. Percebe? É muito interessante como os nossos medos, eles falam. E eles nos definem, definitivamente. Eu não acreditava nisso. Teve época, alguns anos atrás, que eu falava assim, nossa, não tenho medo de nada. Eu falava, porque eu já saltei de paraquedas, eu já saltei de bungee jump, eu sempre, eu fui para Bonito e eu fui a primeira pessoa que peguei, o instrutor falou assim, você pode saltar naquela pedra lá, eu não sei quanto metro de altura, eu fui lá e saltei. Eu sempre me achei destemida, só que quando me falaram, quando eu comecei a ler alguns livros que falam sobre o medo, eu falei, medo? Eu? Eu falei, não, eu não sou medrosa. Eu não sou cagona. Quem dera eu pudesse falar isso. Só que sim, nós somos. Sim, aceite isso. Deixa eu continuar. Nós somos. E é muito bacana, porque o medo faz parte da gente, tá? Não tem problema nenhum sentir medo. Aliás, muito pelo contrário. O medo é uma ferramenta para poder te trazer, te puxar para a realidade. Se você não tiver nem um pouco de medo, você faz besteira. Tá? Você faz besteira. Mas vamos lá. Eu estava falando do Augusto Cury, que ele realmente fala para nós conversarmos com o nosso medo. E eu não enxergava que eu tinha medo. Eu vou falar uma coisa pessoal, né? Eu não enxergava que eu tinha medo. E quando eu comecei a fazer uma autoanálise, mais uma vez, conhecimento, autoconhecimento, eu falei, nossa, eu olhei para dentro de mim e eu falei, uau, eu sou medrosa. Eu sou medrosa, olha só quanto medo, olha só. Quanta coisa eu deixei de fazer. E por isso que eu sou tão ansiosa. E sim, eu tô falando de ansiedade, não é para os outros, não, é para mim. Percebe? Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Então você fala, nossa, isso me incomoda. Percebe? Quando aquilo começa a te incomodar, você fala, uau, vamos resolver. Vamos resolver. Porque não tá legal, não é essa a vida que eu quero. Eu não quero ser tão ansiosa assim. Eu não quero ser tão medrosa assim. Você percebe? Então, só para ilustrar, eu sempre fui uma pessoa ansiosa, sempre, muito. Só que eu não enxergava isso. Definitivamente eu não entendia, eu não via, porque eu não olhava para nós, né? Para mim. Eu não olhava para mim. Nós não costumamos olhar para nós, né? Olhar para dentro. E isso é muito triste, porque nós temos o péssimo hábito, e assim eu posso falar, de conviver com o sofrimento. E sim,
Isso é um sofrimento que nos acomete, não é verdade? E nós achamos que esse sofrimento é algo natural. Ah, ok, eu sou ansiosa. É normal. Não, não é. Não, não é normal. Você consegue sim resolver. E eu tô falando por mim, eu tô falando porque sim, eu consigo. Você percebe? Não é porque me contaram, porque eu li no livro do Augusto Cury, não. Especialistas como ele me ajudaram, percebe? Então é muito bacana. Eu vou repetir, nós somos feitos para sermos felizes. Eu já falei isso inúmeras vezes, mas eu repito porque eu acredito nisso. E quando eu falo isso, é com toda a força, porque você falar de, eu sou ansioso e eu sofro com isso, mas tá tudo bem? Não, não está tudo bem. Percebe? Por quê? Porque nós somos feitos para ser felizes. E o autoconhecimento, ele nos ajuda. Aliás, ele é a nossa solução, tá? Pois ele dá a base para nós tirarmos todas as coisas ruins que nos acometem. A gente percebe, a gente começa a ter clareza daquilo que está acontecendo com a gente. Quando você não tem clareza, quando você não consegue enxergar aquilo que você está vivendo, como que você vai resolver? Não, você não resolve. Percebe? A clareza é uma coisa que eu amo, porque eu nunca. Eu definitivamente, antes de lidar com o desenvolvimento pessoal, eu não parava e analisava. Eu não parava e tinha essa clareza. Eu falei, nossa, eu preciso parar para ver as minhas ações, as minhas reações, para entender quem eu sou? Que raios é isso, né? Nada a ver? Sim, tudo a ver. Quando você entende por que você faz aquilo, você começa a entender, a encontrar padrões. E quando você encontra padrões, você fala, nossa, olha só. Por exemplo, agora eu vou falar. Todas as vezes que eu sentava para ler, né, um site, um livro, alguma coisa, eu pegava alguma coisa para comer. E era interessante que aquela coisa para comer, eu me concentrava mais na comida do que na leitura. Passava o tempo e eu não me concentrava na leitura direito. Só que eu fiz isso anos. Eu fiz isso anos e eu percebi que eu fazia isso desde a escola. Só que eu só fui enxergar, olha só que louco, 20 e poucos anos depois. E isso é surreal, não é verdade? É surreal. E por incrível que pareça, quantas vezes eu estava lá comendo a minha bolacha no meio da tarde, estudando, e achando que estava estudando, me concentrando. Não, eu estava me burlando, percebe? Eu estava me burlando. Só que eu só fui conseguir enxergar isso alguns anos depois. Isso é só uma coisa que eu estou relatando, tá? Eu posso ficar aqui o dia todo relatando um monte de coisas que eu encontrei dentro de mim que não me ajudavam, definitivamente me atrapalhavam. Eu executava de forma automática, porque eu não percebia. Você percebe? E sim, nós executamos inúmeras ações de forma automática que nós nem percebemos. E isso é de fundamental importância que você consiga parar e analisar. Você fala assim, nossa, Tati, o que tem a ver com ansiedade? O que te causa ansiedade? Essa é a pergunta que não quer calar. Você sabe isso? E você fala assim, tudo bem, mas você estava comendo porque você é ansiosa. Tá, tudo bem, eu sou ansiosa. Eu já aceitei isso, mas o que me causava aquela ansiedade? O desconhecido, eu estar lendo, de não estar conseguindo absorver, e por incrível que pareça, o fato de eu comer me piorava essa situação, você percebe? Então, você entende quando você começa a perguntar o porquê, ou você, né, aquela famosa causa raiz, você consegue perguntar e descobrir qual é a causa raiz daquele sentimento, né, daquele transtorno, ou seja lá o que for. Você consegue resolver aquilo. Hoje, eu me obrigo a não pegar absolutamente nada quando eu vou ler. Por quê? Porque eu quero só ler. Eu quero aprender. Eu quero absorver aquele conteúdo, seja lá o qual for. Percebe? É diferente. Por quê? Porque hoje eu tenho clareza. Você fala assim, como resolver então, Tati? Ponto número 1, clareza. Como eu tenho clareza, Tati? Autoconhecimento, acabei de falar. Quando você se conhece, quando você se analisa, quando você para se observar, não sou eu que tenho que falar. O que você precisa fazer é você. E você sabe.
Acredite você ou não, você sabe o que tem que fazer. Basta você olhar para você e você vai se entender cada vez mais. Se entendendo, você vai eliminando tudo que você não gosta. Você fala, mas olha, eu não quero isso para minha vida, então vai lá e para de fazer. Simples assim, e sim, é simples assim. Percebe? É simples. Nossa, você está falando que eu consigo me libertar da ansiedade? Sim, pelo menos diminuir, olha, brutalmente o seu nível de ansiedade, sim. Se eu conseguir, você também consegue. Se eu conseguir, você também consegue. Se eu estou conseguindo, né? Porque isso é uma batalha, um desenvolvimento, percebe? Isso é importante comentar. Então, essa é a primeira coisa. Clareza é você ter um entendimento, né? Normalmente nós falamos assim, ó, traga o seu inimigo para mais perto ainda. Não sei se você já ouviu essa frase, né? E por que isso? A gente não fala só de ser humano. Ah, eu vou trazer o ser humano para mais perto de mim, para ficar. Não. Eu falo de sentimentos, aqueles sentimentos ruins. Traga tudo para mais perto de você. Por quê? Porque você vai conseguir enxergar. E quando a gente fala perto, a gente fala consciente. Percebe? Nós estamos falando de consciente. Traga para o consciente. É isso que é trazer para perto. Traga para o consciente. Tenha clareza. Você entendendo aquilo, você consegue resolver. Nós falamos de hábitos, né? Eu acabei de falar que eu faço de forma automática. O que, que é isso? São hábitos. Nós temos inúmeros hábitos. E os hábitos são acionados por gatilhos, gatilhos mentais. O gatilho da leitura, para mim, naquele exemplo que eu acabei de dar, né, me fazia, né, a ansiedade me fazia comer cada vez mais. E, obviamente, né, eu não preciso nem falar que engordar. Porque quando você começa a observar aquele gatilho, você consegue tirar aquele gatilho. Você tem clareza daquele gatilho e você fala, não, eu não quero. Você toma uma decisão. Não, eu não quero. Percebe? Então a primeira coisa é a clareza. Entender o que faz você fazer aquilo, tá? Por mais simples que isso possa parecer, sim, isso é simples, tá? Faça isso. E é claro que não é fácil. Ah, eu não vou falar que é fácil. Eu acabei de falar que eu ainda faço isso o tempo todo, né? Eu tento não, eu faço todos os dias, eu faço. Quando eu observo que eu estou entrando numa coisa que eu não estou, que eu não gosto, eu falo, respira. Respira e muda, porque isso você não gosta, Tati, de você. Vamos mudar? Vamos melhorar? E eu converso comigo. Eu sou louca, eu sei, mas resolve. Funciona, eu vou te falar. Funciona. Então, definitivamente não é fácil, mas se fosse fácil, todo mundo faria, todo mundo seria excelente, não é isso? Pois é. Mas o fato de nós darmos esse primeiro passo do reconhecimento da clareza é um enorme passo, definitivamente foi para mim, eu sinto assim. É um enorme passo, você conseguir falar, uau, eu consigo enxergar aquilo. E o próximo passo é a aceitação. Isso talvez seja um pouco mais difícil para algumas pessoas. É difícil você aceitar que você é aquilo. Você fala, nossa, será que eu sou tão egoísta assim? Sou tão ansioso assim? Sou tão orgulhoso assim? Seja lá qual for. Agora eu vou ampliar isso, tá bom? É uma aceitação. Você aceitar quem é você é muito difícil, mas entenda que o fato de aceitar não é que você gosta daquilo ou que você concorda com aquilo, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aceitar é compreender, é saber a real dimensão daquilo. Percebe a diferença? Tá? Então, aceitando o que acontece, você consegue mudar. Por quê? Porque, ok, você teve clareza, você fala assim, você enxergou. Pá, agora eu consigo ver. Eu sou assim. Então, eu aceito. Eu sou assim. Só que eu gosto disso? Não, a minha resposta é não. Então, o que eu faço? Mudo. Vamos mudar. Como eu vou mudar? Vamos buscar ferramentas para mudar? Vamos. A meditação é uma ótima ferramenta. Você buscar profissionais que te ajudam é uma excelente ferramenta. Você usar a tecnologia a seu favor é uma outra ferramenta, porque a tecnologia ajuda a gente bastante a lembrar da gente o que tem que fazer, enfim, um monte de coisa. E conseguimos mudar, simples assim. E esse é um ponto estratégico. Por quê? Porque agora nós vamos falar de hábitos.
né? Eu acabei de falar que os hábitos são acionados por gatilhos mentais e nós precisamos reconhecer esses gatilhos, como o exemplo que eu acabei de dar. Então, definitivamente, quando você consegue esses 3 passos, né, onde você tem clareza, né, você faz o reconhecimento, depois você faz a aceitação, daí agora você faz a mudança, você faz esses 3 passos. E daí você consegue. E é lógico que é um ciclo, né? Nós precisamos falar que isso é um ciclo, não é uma coisa assim, que fala assim, eu vou fazer durante uma semana e pronto, não vou ser mais ansioso. Não é assim que funciona, infelizmente. Principalmente se você tem um nível de ansiedade um pouco mais alto, obviamente, né? Eu treino há um bom tempo, mas tudo bem. Isso é muito importante que você tenha em mente que cada um tem o seu tempo, tá? Mas foco no resultado. Se você consegue enxergar aquilo que você quer ser, percebe? E você vai vendo a sua evolução durante o período, você vai analisando. E por que eu acabei de falar de uso da tecnologia? Por quê? Porque eu uso a tecnologia para poder fazer essa análise. Todos os dias eu gravo um áudio falando, e aí, como é que você foi hoje? Você conseguiu resolver alguma questão dentro de você? Sim ou não? Entendeu? O que você fez por você hoje? Eu pergunto, eu faço algumas perguntas para mim nesse áudio, sabe? Onde eu faço todos os dias à noite. E quais vitórias você teve hoje, Tati? Eu pergunto para mim, sabe? Por quê? Porque isso é importante para aumentar a minha autoestima, para aumentar o meu senso de reconhecimento e para eu me sentir melhor comigo, sabe? Não tem coisa melhor do que você falar assim, nossa, eu me orgulho de mim. Eu me orgulho daquilo que eu sou, de quem eu sou, né? De quem eu sou, daquilo que eu conquistei. Eu me orgulho de mim. Porque eu estou fazendo, eu estou gerando resultados para mim, você percebe? Isso é muito bom. Então, eu recomendo, ou escreva, né, todos os dias a sua evolução, o quanto você está conseguindo progredir. E sim, vai ser no começo vai ser uma frase. E normalmente a frase é assim: hoje eu não consegui absolutamente nada. Ixi, eu fiz por vários dias essa frase. Hoje eu não consegui, mas continuei, persisti. Depois, olha, hoje eu consegui me sentir um pouco melhor, eu tive tal resultado. Começou e assim eu fui indo. Você percebe? É um dia depois do outro. Nada melhor do que uma manhã, nada melhor, definitivamente, do que uma manhã para poder te dar uma página em branco, para você poder fazer a sua história. Isso é tão forte, isso é muito forte. Quando o pessoal falava para mim, falava assim, nossa, você tem todos os dias uma página em branco para escrever. Eu falava assim, isso aí é clichê, isso aí eu não vou falar nunca, isso aí eu não vou sentir nunca, eu falava assim para mim. Uau, isso é mais forte do que nunca, porque todos os dias quando você acorda, você pode fazer diferente. Aliás, você deve fazer diferente. Porque é insano você querer resultados diferentes com ações iguais, não é verdade? Então, sim, você quer resolver a sua ansiedade, você quer resolver os seus sentimentos ruins, você quer resolver? Faça um pouquinho por você. Analise você. O autoconhecimento, ele definitivamente é uma ferramenta que está lá, capacitada para poder te ajudar em todos os aspectos da vida. Aproveite, analise você, veja suas ações e reações e você automaticamente vai se sentir melhor, você vai aumentar o seu senso de bem-estar, de autorreconhecimento, de realização e vai ser show de bola, você vai ter orgulho de você. E você vai conquistar seus sonhos, que é esse o nosso mote, a nossa rumo, o nosso propósito maior que eu sempre trago aqui para o nosso desenvolvimento pessoal. Ok?